Olá, eu sou a Andressa Fabres e vou contar uma história para você. Você já fez suas contas hoje? Tá anotando tudo direitinho que gasta? Nosso convidado de hoje vai ensinar um pouco sobre educação financeira e vai contar como ele passou de uma situação de falência para um professor de finanças. Olá, seja bem-vindo. O nosso convidado hoje é Leandro Benincá, educador financeiro, e a gente vai aprender um pouquinho sobre a história dele e sobre como organizar as nossas finanças. Leandro, seja bem-vindo. Bom dia. Muito bom estar aqui contigo, Andressa, mais uma vez, né? Como é que o Leandro se tornou educador financeiro? Tem uma faculdade de economia aí no meio? Não tem faculdade de economia. Eu sou formado em administração e minha área sempre foi marketing. Sempre foi. Eu sempre fui para a área do marketing, tive agência de marketing. Acho que inclusive foi onde a gente andou se conhecendo. Mas meu caminho com finanças não teve nada a ver com isso. Meu caminho com finanças começa comigo quebrando. Quebrando? Falindo. Falindo. Ficando endividado. não sabendo o que fazer com o meu dinheiro, né? E não sabendo o que fazer com as minhas dívidas. Eu tinha uma agência de marketing, eu fiquei doente, eu tive um burnout, aquele estresse agudaço, assim, sabe? E tive que fechar a empresa. Era, né, o CPF ou o CNPJ, eu preferi o meu CPF vivo. E aí fechei a empresa, fiquei muito endividado, muito, não faz muito tempo. E comecei a me envolver com finanças. Nessa época, um dos clientes que estava... Sabe quando você está com aquela paquera de um cliente novo, quase fechando, mas não fecha? E eu acabei fechando a empresa nesse meio tempo, era a Organize. Tá. Que, conversando com o Thiago nesse meio tempo e tal, que é uma empresa de organização financeira. Olha a ironia. Nesse meio tempo, acabei virando consultor da Organize. Como eu tinha fechado a empresa, ele me chamou e disse, poxa, eu queria muito o teu trabalho, a gente estava já conversando, não dá para continuar, mesmo sem ter a agência? Vamos lá. Virei consultor 1 dia por semana, 2 dias por semana, virei diretor de marketing da empresa, e menos de 1 ano depois acabei virando CEO da empresa. Então, uma pessoa que tinha recém-falido virar CEO de uma empresa de organização financeira é ironia, né? Aprendi por causa de todas as necessidades que eu tinha, aprendi a controlar a minha própria casa, né? Arrumar as minhas finanças, conseguir sair dessas dívidas, mas eu vi que tinha muita gente no mesmo caminho. Muita gente. Eu tinha todos os dias depoimento de clientes ou o pessoal do suporte ligando e falando todos os dias de gente com problemas muito maiores que o meu. Eu achava que o meu era o maior do mundo, né? E tinha gente com muito mais problema que eu. Gente com muito menos organização do que eu. E aí, nesse processo, durante esse tempo no Organize, a gente pensou, eu comecei a pensar em fazer com que a empresa não fosse uma empresa de software, e sim uma empresa de educação financeira. E quem é que tinha cara para fazer educação financeira? Eu. Eu comecei do momento quebrado, passou a ensinar os outros. Sabe do limão fazer uma limonada? Os outros a fazer a educação financeira. Comecei a dar palestra, comecei a visitar a universidade, escola, empresa, curso, viajar o Brasil inteiro com palestras de educação financeira, mas a minha palestra sempre foi assim, gente, eu consegui e eu não tenho nada de especial. Se eu conseguir, tu consegue. Eu quero te perguntar isso. Quando começaste a dar as palestras, a colocar a cara, né, para o mercado, representando uma empresa... Como não estava representando o Leandro Benincá, estava representando uma empresa querendo mostrar para as pessoas que é possível a educação financeira. Nesse momento, essa educação financeira, ela era teórica ou ela realmente já estava colocada em prática pelo Leandro? 100% prática, eu já estava assim, quando eu entrei, na verdade, na empresa, eu já estava com as dívidas renegociadas e pagando, e eu já estava aprendendo na pele, na carne o que eu precisava. Porque o que aconteceu? Quando eu precisei, quando eu fiquei doente, aquela história toda, aí, beleza, passou, me tratei, vamos ver o tamanho do buraco. A hora que eu comecei a calcular o tamanho do buraco, que era fundo, era muito fundo, eu não fazia ideia para quem eu devia. Eu não fazia ideia já. Porque já passou 6 meses, você perde tudo que tinha já. Eu não tinha muito controle. Então eu comecei a sentir isso na carne. Pode falar. Eu ia te perguntar, como é que se chega nesse... Porque
Era uma pequena empresa, não era uma grande Sim, empresa, eu tinha 7 né? funcionários, era pequenininho, era... Mas não é difícil ir para o fundo do buraco. Andressa, é assim. E o que no teu caso, o que provocou essa ida ao fundo do buraco na questão financeira? É fácil se eu dissesse assim, eu fiquei doente, por isso eu fui pro buraco. Não, não foi por isso. Foi porque eu não estava preparado. Eu não tinha preparo nenhum financeiro e eu acho que aí vem um problema, né? Ninguém tem no Brasil. Você aprendeu na escola como lidar com as finanças? Você aprendeu? Ninguém aprende nem em casa, nem na escola, nem em lugar nenhum, porque a gente não tem essa cultura, a gente não tem isso, a gente não dá importância para isso, enfim. A gente só dá importância para isso quando a gente cai. No meu caso, eu não tinha reserva de emergência nenhuma, eu trabalhava sempre nos limites. A minha agência era uma agência de marketing online, então tudo é pago com cartão, né? Você paga anúncio no Facebook com cartão de crédito, anúncio no Google com cartão de crédito. Então eu tinha um cartão com 12 mil de limite, o outro com 18 mil de limite, o outro com 9 mil de limite, pagando todos os meses os anúncios dos nossos clientes. No dia em que eu falei assim, a agência fechou, não tinha mais faturamento, todas essas continhas, essas faturas de cartão de crédito viraram dívida. E fatura de cartão de crédito que vira dívida, você tem 1.000, assim ela vira 10 mil. Assim, você nem pensou. Hoje tem leis novas até para tentar proteger isso, mas naquele tempo não tem essa história. 300% de juro ao ano e o problema é seu. Então, a minha dívida, assim, a primeira conta que eu fiz era um valor, a segunda conta que eu fiz era quase o dobro do valor. E a terceira conta que eu fiz, eu já chorei. Então, eu senti muito na pele isso. E aí eu fui procurar ajuda. Falei, beleza, como pagar dívidas? Você vai pro Google, né? Como pagar dívidas? Tudo que eu achava era gente de terno e gravata, falando que você deveria calcular a amortização das suas dívidas, porque o endividamento é não sei o quê. E eu olhava, esse cara nunca passou por isso. Esse cara não sabe do que ele está falando. Ele tá, é aquilo que você perguntou, teoria, sabe? Esse cara não sabe o que ele está falando. Meu Deus, como pode? Eu estou precisando de ajuda, eu quero alguém que me ajude. E procurei em 1, em 2, em 3, em 10, em 20 e não achava material que simplesmente ajudasse o que eu precisava. Que eu tinha uma dívida gigante, eu precisava sair dessa dívida e depois disso eu precisava nunca mais voltar para ela. Que não bastava sair. Eu precisava de alguém que me ensinasse a nunca mais voltar, porque aquele buraco é muito ruim. Eu não quero mais voltar para ele. Eu falei, como não tem, vamos fazer o nosso. Então a gente, na época ali, quando eu já estava no organismo procurando isso, a gente procurou, não tinha, vamos fazer o nosso. Vamos fazer do jeito que eu acho. A ajuda que eu queria ter tido, que eu queria que alguém tivesse falado essas coisas para mim, deixa que eu vou falar. E eu comecei a fazer isso. Inclusive é engraçado que quando eu comecei a palestrar, a primeira palestra de educação financeira que eu fiz, eu comecei, e muitas depois eu fiz assim, mas eu comecei falando, vocês estão falando com um falido. A minha abertura, assim. E o que eu achei muito legal é que eu estava com medo de falar isso e as pessoas dizerem, então eu vou sair daqui, né? O que eu quero com falido? Eu quero palestra com um milionário. E não, as pessoas se identificam. Poxa, então eu sei como você se sente. Você está na mesma situação que eu, né? Que bom, vamos conversar. Como você fez? Isso aconteceu agora. A gente estava conversando antes do programa. Eu acabei de voltar de Minas Gerais. A gente está fazendo um curso em Uberaba. E é muito interessante como você vê as pessoas chegando. E a gente tem essa história de status, né? De mostrar que tem dinheiro e não sei o quê. E todas as pessoas, quando chegam no curso, tinha quase 30 pessoas na sala, todo mundo na pose, né? Na postura. Durante o curso, as pessoas vão se desarmando, a gente vai conversando, e aí chega no intervalo do café, 3h30 da tarde, muitas pessoas vindo no canto dizem assim, Leandro, eu estou com tanta dívida, como eu faço? Você nunca dizia que aquela pessoa estaria endividada, né? E a pessoa vem, eu estou com dívida, e abre o coração, sabe? Você saiu como você fez. Essa aquisição de dívidas, ela vem da falta de controle ou tem aí um ingrediente emocional de compulsão? Nessa trajetória de educador financeiro, o que tu já percebeu de comportamento das pessoas que ficam endividadas? Eu acho que aí no meu caso, em todo mundo que eu estudei, eu acho que o problema maior é a falta de visão de que você do futuro é você. Sabe? Quando você pensa na Andressa de 85 anos, parece que você não está pensando na mesma pessoa que é você hoje. Parece que é uma velhinha lá que a gente nem conhece, que nem sabe quem é. Mas a gente não tem essa visão de que eu, de 85 anos, ainda sou eu. Quando a gente recebe um dinheiro e a gente diz assim, eu vou guardar um pouquinho para o meu futuro, ou vou guardar um pouquinho para uma emergência, parece que eu estou dando dinheiro para outra pessoa. Parece que o Leandro, que daqui a um ano pode ter um problema, e eu estou deixando o dinheirinho separado para ele, quando ele tiver um problema, esse dinheiro está lá para ele, parece que ele não sou eu, não é a mesma pessoa.
E a gente prefere assim, para que eu vou deixar esse dinheiro lá se eu posso ter prazer com ele hoje e gastar hoje? Eu quero tanto meu iPhone novo, eu quero tanto trocar de carro, de casa, de tênis, de o que for. A gente quer recompensa imediata. Então, isso é lógico, é psicológico, é uma pura mudança de visão, da forma de como você enxerga essas coisas. A partir deste problema, todos os outros vêm. Porque quando você começa com essa história de imediatismo, de querer o seu dinheiro hoje, de não guardar para o futuro, você acaba ficando desprotegido. E a gente não gosta de se sentir desprotegido, né? Eu digo, desculpa a expressão, eu digo ficar com a bunda na janela. A gente não gosta disso. E a gente fica desprotegido. Quando você está desprotegido, aí você pega um emprego que não é tão bom assim. Aceita o primeiro que vier, aceita o cliente que vier, falando as besteiras que ele quiser falar, ou o fornecedor que quiser, porque você não tem preparo, você não tem poder de barganha, você não tem reserva, e você começa a se sentir pressionado que assim, qualquer problema que acontecer na minha vida, eu estou na rua, eu estou ruim, eu estou numa pior, porque eu não tenho reserva. Aceitando essas coisas ruins, você começa a ficar cada vez pior com isso, e aí imagina, você aceitou o primeiro emprego que tinha porque você precisava de dinheiro. Aí o seu chefe fala umas barbaridades para você, você não sabe nem por que você está nesse emprego, você não sabe nem o que você está fazendo lá. Tudo que você quer é o dinheiro na sua conta dia 5 porque você já gastou antes. Já está, né, com parcela, com cartão de crédito e tal. No final do seu dia, que você está nesse trabalho que você não gostaria de estar, você passa numa vitrine e olha alguma coisa e você diz assim, eu mereço. Porque meu trabalho é tão ruim, meu trabalho é tão complicado, meu chefe é tão desgraçado, tirano, eu mereço, né? Eu vou comprar porque eu mereço. Ou eu vou comer porque eu mereço. Eu faço muito paralelo com a dieta porque é igualzinho, né? Uhum. É igualzinho. Então eu vou fazer isso porque eu mereço. E aí você vai merecendo cada vez mais e entrando nesse loop, né? Nesse ciclo. Você não consegue sair dele. Então, quando você começa a dizer assim, não, vem cá, a primeira coisa, vamos fazer uma reserva para você, vamos guardar esse dinheiro para você começar a ter paz. Só isso, paz. Porque aí se o seu chefe for um desgraçado, ou se o emprego não está tão legal, e você, imagina se você tem 3 meses de dinheiro guardado, que ninguém tem, né? Uhum. Mas 3 meses do seu salário guardado e seu chefe fala para você fazer alguma coisa que não é o que você queria. Ou a sua empresa não está indo para o rumo que você queria. Você pode se dar ao luxo de fechar e ter 3 meses para procurar outra coisa. Agora imagina com 6. Agora imagina se você tem 1 ano do seu salário guardado, a paz de espírito que você tem para dormir todos os dias, para negociar o que você quiser. Por isso que ninguém entende muito quando alguém tira um período sabático. Meu Deus, como é que essa pessoa conseguiu ficar 1 ano sem trabalhar? As pessoas não conseguem entender como é que ela chegou naquele momento. Como é que ela conseguiu ficar 1 mês fora do trabalho, tirar férias de 1 mês, um dono de negócio, um dono do negócio, um profissional liberal, né? Exatamente, vive do que essa pessoa? E tem um processo de organização aí, né? E aí né? o que acontece quando essa pessoa volta, ela passa 1 mês, 2 meses, 1 ano sem ter dinheiro, né? Só com a reserva dela. E aí quando ela volta, ela faz mais dinheiro do que ela tinha antes. Como? Como pode? Ela deve estar roubando, ela deve estar fazendo alguma coisa errada. Porque muita gente acha que dinheiro é ruim, né? Ela deve estar fazendo alguma coisa errada. Não, a cabeça dela está abertinha, está limpinha, está pronta para isso. Sem essa história de precisar mostrar alguma coisa para alguém, sem essa história de precisar compensar alguma coisa que está ali embaixo que não estava tão legal assim. E a gente fica buscando compensação para as coisas ruins da vida o tempo todo. Então, eu comecei a ver que se a gente tratasse essas causas, essas coisas ruins que a gente tenta compensar, se a gente tratasse essa insegurança que uma reserva de dinheiro faz, depois para frente é tudo mais fácil. Você quer virar investidor? Você quer virar trader na bolsa? Você quer virar, sei lá, o que você quiser fazer? Você quer se aposentar aos 30 anos? Primeiro, vamos tratar dessa sua tranquilidade. Quando eu comecei a ver isso, as coisas mudaram. Nós estamos conversando com Leandro Benincá, educador financeiro, e no próximo bloco a gente vai dar mais dicas de como organizar as finanças. Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você.
Hoje nós estamos contando a história do Leandro Benincá, educador financeiro. Ele já nos contou que ele era um cara falido e aí começou um processo de organização financeira até se transformar numa pessoa que ensina os outros a organizar as suas finanças. Leandro, quando vocês começaram a fazer esse trabalho de educação financeira dentro da Organize, que era a empresa em que tu trabalhavas, também era um momento que surgia o marketing de conteúdo, o inbound marketing. Sim. Quer dizer, o teu conhecimento de marketing, a tua história de marketing se juntou com a vontade de educar as pessoas, né, para as finanças? Muito. Ou foi uma oportunidade? Não, olha, vamos fazer disso o nosso marketing de conteúdo. Teve esse pensamento ou foi natural? Já existia antes de eu entrar na Organize, a gente sempre fez isso, né? Sempre fez inbound, por exemplo, para captação de clientes. E eles faziam com blog, com artigos de blog e tal. Então foi só uma transformação do que já existia para um meio, para ter uma cara. Uhum. Porque antes era assinatura, né? Equipe, a empresa, marca, logo da empresa. E aí acabou aparecendo uma pessoa agora, o CEO da empresa, que estava falando sobre isso. E aí volta aquela história que eu acho da identificação, sabe? Eu sempre tentei colocar muita verdade no negócio e dizer assim, gente, não tem firulinha, não vamos dizer que tudo é um mar de rosas, a vida dá problemas e eu tive problema também. E aí começa a rolar essa identificação, a gente começa a ter esse 1 a 1, sabe? E o que acontece? Aí falando do lado do marketing, você vai para uma palestra onde você consegue identificar 300 pessoas, são 300 novos clientes, claro. Uhum. Então, só que esses 300 novos clientes acabam virando 300 amigos. Então, eu tenho pessoas, por exemplo, que eram clientes da Organize, cito nomes, tem Marcelo Notrispe, por exemplo, um cara que eu conheci por causa do Twitter, lá de São Paulo, que era quebradaço, falido, estava com dívidas, e aí um belo dia, sei lá, 6, 7, 8 meses depois que eu conheci ele por causa do Twitter da empresa, da Organize, ele me manda uma mensagem emocionado dizendo assim, cara, olha o que está acontecendo. Há 6, 7 meses atrás eu era falido, hoje eu estou abrindo conta na corretora, conversando com a mulher onde colocar meu primeiro investimento. Ah, que legal. Isso não tem preço. Você entende? Essa transformação de uma pessoa que estava na pior situação da vida dela, em ele, a paixão que ele estava falando daquilo de colocar os primeiros R$100 numa conta de investimento. É um dinheiro que ele não estava pagando um boleto, ele não estava pagando uma dívida. Pela primeira vez, ele guardou para o Marcelo de 80 anos. Uhum. Sabe, olha essa diferença. Eu fiz uma carta à mão, escrevi, mandei para ele, como eu mandei centenas de cartas para clientes, porque essas transformações a gente começou a ver, eram reais, eram de verdade. Porque a gente começou a ver que assim, você pode fazer o melhor aplicativo do mundo, você pode ter a melhor planilha do mundo, você pode ter o melhor material, caderno, caneta do mundo, não vai te ajudar se você não mudar a sua cabeça. Se você não entender para que isso serve de verdade. E quando eu comecei a palestrar e ensinar educação financeira, eu dizia para o pessoal, a primeira coisa que eu dizia, pessoal, esquece o aplicativo, esquece o Organize, vocês têm que aprender a fazer no papel. Pega um papel, dobra ele no meio, escreve de um lado despesas, do outro lado receitas, tudo que você gastar, tudo que você ganhar, você anota ali. Se você conseguir adquirir esse hábito, o melhor aplicativo do mundo vai ser o melhor do mundo. Se você não tiver esse hábito, o melhor do mundo não vai servir de nada. Depois que você tiver esse hábito, temos aqui um aplicativo excelente para você fazer muito mais fácil que o papel. Mas primeiro é o hábito. Eu brinco no curso com a academia. O pessoal que quer ir para a academia, qual é o maior concorrente da academia? Seja do crossfit, da musculação, da dança, que você quiser. É a gente mesmo. É o seu sofá, né? É o Netflix. Porque tirar a sua bunda do sofá e ir até a academia é o mais difícil. Se você tiver o hábito de 3 vezes por semana sair da sua casa e ir até a porta da academia, porque da porta para dentro tudo é fácil. Quando você entra da porta para dentro, o professor manda fazer 10, você faz 15. O professor manda você colocar 5 quilos, você coloca 12. Porque você já está lá dentro. Ficar 40 minutos, 1 hora e meia, tá tudo certo, você já está lá dentro. O problema é chegar até a porta. Então eu brinco assim, se você quiser, você que está vendo a gente, se você quiser fazer academia e nunca mais parar na sua vida, você faz o seguinte, marca um horário, 3 vezes por semana, por exemplo, 2 vezes por semana que você vai fazer, às 8 da noite. É o meu horário de ir para academia. Então você vai fazer assim, toda segunda, quarta e sexta, às 8 da noite, você vai pegar seu carro, ou seu ônibus, ou seu Uber, sua bicicleta, vai sair de casa, vai até a porta da academia, vai chegar na porta da academia, vai ter a moça lá na recepção, você diz assim, oi, boa noite. Ela vai dar boa noite, você vira as costas e volta embora. Se você conseguir fazer isso por 3 meses, aí faz a matrícula na academia. Porque você venceu a parte mais difícil do hábito, que é chegar na porta da academia. Dali para dentro é tudo fácil. Então, se você quer ler todos os livros do mundo, tira a parte mais difícil. As finanças, tira a parte mais difícil do mundo.
E essa falta de hábito, além de atrapalhar as finanças, porque a gente não tem o hábito de anotar, não tem esse hábito de controlar o dinheiro, né? O próprio cafezinho, né? A gente não tem o hábito de colocar lá que a gente gastou com o cafezinho. Isso. Essa falta de hábito de controle também atrapalha as finanças desta forma, porque, por exemplo, quantas pessoas fazem a matrícula da academia ou a matrícula da escola de inglês, Paga um ano. pagam e não frequentam? Muito, muito. Eu acho assim, faz uma pesquisa, vamos lançar uma pesquisa no seu canal, diz assim, quantas pessoas já tentaram fazer dieta e pararam, quantas já fizeram matrícula num cursinho de inglês, espanhol, qualquer coisa e pararam, quantas já tentaram organizar as finanças e pararam, quantas já tentaram ler um livro e não conseguiram terminar, que todas essas coisas são só uma questão de hábito. E aí a gente está falando de finanças, mas isso se reflete em qualquer outra coisa. E quando tu percebes, Leandro, que quando os teus alunos criam o hábito de controlar as finanças, de anotar o que gastam, eles criam um hábito para outras coisas também? Esse processo fica facilitado? Melhora de tudo quanto é lado. Melhora de tudo quanto é lado. Tem gente que diz que melhorou o hábito de usar fio dental. Nossa. Porque esquecia. E aí começa agora a ter... Ver que o hábito é o diferencial da coisa, né? E todo mundo chega no curso achando que vai encontrar no primeiro minuto de curso uma planilha. E números, e contas, e não sei o quê. E eu digo, gente, finança é a menor parte desse curso. Dinheiro é a menor parte do curso. Porque assim, depois você aprender sobre investimento, por exemplo, você investir aqui ou ali, é só uma questão de ler alguma coisa que você já está interessado. O problema é eu tentar te enfiar a goela abaixo alguma coisa que você, primeiro, não está interessado, não entende, acha que é um monstro, acha que é difícil, acha que é sujo. A gente não cresce achando que dinheiro é sujo. Ah, menina, vai lavar a mão porque você estava mexendo com dinheiro. A gente fica com essa imagem na cabeça, né? Ah, o cara começou a enriquecer, deve estar fazendo coisa errada. A gente tem essa cultura, infelizmente a gente tem isso. Leandro, quando é que o Leandro sai da Organize e passa a ser um educador financeiro solo, autônomo? Eu queria muito que isso tivesse sido uma coisa planejada, assim, uma coisa, né? Ai, que fiz um plano e comecei, mas não foi. A história bonita não é a verdade. Eu saí da Organize querendo fazer alguma coisa. Na verdade, enquanto eu estava lá, eu já queria muito sair da parte executiva e ir para uma parte de educação. Já estava nos meus planos fazer alguma coisa assim. Acabou que isso não aconteceu, eu não consegui sair do executivo para fazer isso, então me desliguei da Organize, eu saí de lá, continuo amigo do pessoal, o Thiago foi meu padrinho de casamento, mas aí comecei a pensar em formas de como eu poderia fazer isso. Na minha cabeça de administrador, de marketing, a primeira coisa que eu pensei, vou montar uma empresa. Eu vou montar um canal de educação, né, uma empresa de educação, onde eu consiga colocar cursos de todo mundo. Então, se a Andressa quiser fazer um curso, ela coloca lá. Se o Léo quiser fazer um curso, ele coloca lá. E aí eu coloco o meu curso também. Então, eu quis montar uma empresa. Comecei a fazer esse projeto, cheguei a montar a plataforma, cheguei a botar nome, cheguei a fazer tudo. Quando o projeto estava pronto para ser lançado, eu pensei assim, eu não vou fazer o que eu mais quero fazer, que é educar. Eu quero educar, eu quero estar na frente das pessoas falando com elas e eu vou ter, de novo, um cargo executivo. Eu vou ter que controlar a empresa e não dar aulas. Não é isso que eu quero. Não vou fazer isso não. Aí, interrompi essa ideia, guardei ela numa gavetinha, quem sabe um dia eu volto com ela, e comecei a pensar em como eu poderia fazer para eu estar todos os dias só educando. É isso que eu queria. E aí, quando eu comecei a palestrar, eu consegui uma agência de palestrantes, eu tenho uma agência no interior de São Paulo, que vende as minhas palestras, enfim, que trabalha com isso. E eu, conversando com o meu agente lá, com o Alan, falando com ele assim, o que você acha da gente começar a fazer um curso? Eu pensei no curso online, que eu consigo atingir mais gente e tal. Sim. O que você acha da gente fazer um curso e tal? E eu comecei a escrever esse curso. Comecei a escrever num caderninho vermelho que eu tenho. Durante as minhas viagens, eu ia escrevendo no aeroporto o que eu gostaria de ensinar nesse curso. Na metade dessa concepção do curso, eu vi que assim, online do jeito que eu quero ainda não dá para fazer. Não sei se a pessoa vai fazer realmente isso aqui. Eu quero que ela realmente no primeiro dia ela tenha que fazer A, B e C, porque eu sei que a mudança só acontece quando ela fizer. E eu sou a pessoa que já comprou muito curso online e não assistiu a segunda aula. Eu falei, não, então vou fazer o seguinte, esse curso ao invés de ser online vai ser presencial. Eu vou onde as pessoas estiverem,
a gente vai juntar, vai custar mais caro, eu vou cansar mais, como eu viajei 30 horas agora para ir para Uberaba, vai ser mais cansativo, Aí, curso de 2 horas, não dá para passar tudo. 3 horas, não dá para passar tudo. 6 horas, não dá para passar tudo. Tá, se eu tentar apertar o conteúdo, eu consigo falar em 8 horas? Consigo. Fiz um curso de 8 horas. Então a gente junta o pessoal num sábado numa sala e eu encho a paciência de todo mundo para entrar na cabeça delas o que eu quero que elas façam. E aí o que está acontecendo agora, que aí eu fico muito feliz, eu escrevi um texto, inclusive ontem sobre isso, eu fico muito feliz que é ver a transformação das pessoas do sábado, né, que chegaram lá no sábado às 9 da manhã para fazer o curso de finanças, esperando a planilha do Excel. Na segunda-feira, eu continuo com elas no grupo de WhatsApp, a gente fica no grupo conversando e tal. Na segunda-feira o pessoal já consegue me dizer assim, economizei mais do que o valor do curso. Olha aqui minha vida mudando. Estou ensinando meu pai, estou ensinando minha esposa, estou ensinando meu marido, sabe? Passei para os meus filhos. E a transformação começa na hora. Eles não deixam para fazer isso depois, sabe? A transformação começa imediatamente. Que era isso que eu queria. Eu consegui ficar frente a frente para conseguir fazer isso. E nós estamos em Criciúma e o Leandro está dando curso em Uberaba. O online ajuda nisso. Ajuda na parte da divulgação do curso, o teu canal principal é digital. É digital, é só digital. Né? Por causa do canal do YouTube, tem muita gente que eu consigo atingir por causa dos vídeos do YouTube. Eu coloco... Engraçado que eu nunca fiz vídeo de conteúdo financeiro para o YouTube. Eu sempre fiz para ajudar a vida das pessoas, para hábitos e tal. Este ano é que eu comecei a fazer vídeo de finanças. Eu nunca tinha feito. Aí comecei a colocar vídeos de finanças todas as semanas. O interesse das pessoas começa a crescer sobre isso. Instagram é muito forte, me ajuda muito. E aí eu tenho uma ajuda muito grande, que é a da Aline, a minha esposa, que ela faz toda a parte de marketing online para mim. Então, e ela manda muito bem nisso. Ela fazendo esses canais de divulgação, né? YouTube, Instagram, próprio Facebook, onde eu coloco muita coisa, a gente acha essas pessoas aparecem pra gente. Então, até hoje, todos os cursos que a gente está fazendo, basta levantar e dizer a data. A gente não precisa divulgar muita coisa. É dizer, pessoal, vai ter tal dia. Araranguá a gente fez, por exemplo, tinha 30 pessoas, faz 2 semanas, 3 semanas. A gente só disse, pessoal, vai ter a data aqui, vamos fazer. E aí o que acontece? Termina o primeiro curso, as próprias pessoas que estavam fazendo aula já dizem assim, quando vai ser o próximo que eu quero trazer meu marido, esposa, enfim. Quem a pessoa gosta, que ela quer trazer para ouvir aquilo. E a gente do primeiro curso já sai com o segundo lotado, assim. Isso é gratificante demais. Isso é muito bom. Leandro, infelizmente nosso tempo acabou. Não podemos passar o dia inteiro falando? Pois é, nós teríamos que ter bastante tempo para dar todas as dicas possíveis, né? Até tocar assim no ponto, né? Vou trazer meu marido. Tem essa coisa da organização financeira conjunta também. Sim. Mas enfim, nosso tempo acabou e fica para uma próxima oportunidade da gente vir e contar mais sobre organização financeira. Muito obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Para quem gostou, ficou com gostinho de quero mais, procura no YouTube, tem meu canal lá que eu falo disso. Venha até um Grande School, dá uma olhada onde tá tendo os cursos, nas cidades que a gente está fazendo o Grande School. Em breve a gente vai fazer em Criciúma também. Curiosamente, eu não fiz em Criciúma ainda. Pois é. Só fiz fora e não fiz aqui, mas em breve a gente faz aqui em Criciúma também. E me chama quando quiser para conversar, você sabe. A minha paixão de vida é isso, é ensinar, é trocar experiência com as pessoas. Então, estou sempre disponível. Obrigadão, Andressa. Obrigada também, Leandro. E obrigada a você por nos acompanhar mais no Andressa Fabris Conta. Até a próxima semana com uma nova história.